Rapaziada, mais um vídeo aí do canal. Bom, quem acompanhou o último vídeo aí viu que acabou meu cigarro. E aí eu tava limpando um narguilé que tava imundo aqui há anos. Vai conversando aí, mano, entendeu? Vídeo mais desleixado mesmo. Esses primeiros vídeos eu nem vou editar, papo reto. O YouTube nem entrega. Então vai ser algo bem mais suave, bem mais light pra mim fazer, tá? Espero que vocês não se incomodem aí de eu estar fumando aí. Mas sei lá, né? Várias paradas na cabeça. Eu geralmente converso melhor quando eu tô fumando. Então não tem cigarro, eu lancei do Nargas. Beleza? Thug da narguileira. Bom, então, hoje, um pouco mais tarde, eu vou ter uma festinha. Festinha da mina do meu amigo pra ir. Vai ter DJ, barman, o caralho. Provavelmente eu vou encontrar alguns amigos lá, onde eu já vou contar também que vou ser pai. E acho que é isso, né? A minha esposa nem sabe ainda desse canal aqui que eu tô querendo criar e tal. Mas eu vou precisar contar pra ela, porque ela já vai entrar de férias. E ela vai achar estranho eu gravando do nada, né? Bom, vou compartilhar um pouco ontem como eu me senti criando o canal. De certa forma eu gostei, me senti aliviado depois daquele vídeo que eu gravei. Minha cabeça ainda tá um turbilhão de parada, né? Só que começou a surgir alguns pensamentos mais positivos, sabe? Como por exemplo, né? Eu lembrei, eu já perdi alguns amigos, né? Lucas Keller, um brother meu que estudou comigo. O Denis também, que era um brother meu que andava de skate. Teve uma amiga de uma ex-namorada minha também que morreu. Um acidente de carro. E todos foram embora muito novo, né? Eles todos morreram quando a gente tinha 18, 19, 20 anos de idade, né? E, cara, eu poder viver isso, de tipo assim, mano, você vai se tornar pai. Eu tenho que encarar isso como um privilégio, sabe qual é? Tipo, por mais que seja difícil ainda, alguns entendimentos, um choque de realidade, de se tornar pai, etc. Porém, eu vou ter a experiência de viver algo que é o sonho de muitas pessoas, e muitas dessas pessoas elas nem chegam a viver para viver isso, mano. Você que vai ser pai, que tá passando por esse turbilhão de sentimentos e medos que eu tô passando. Você já parou para pensar nisso? Que você vai ter um privilégio que muita gente não tem na vida. Você vai poder segurar um filho seu, olhar no olho, fazer parar de chorar, fazer TT, buscar a chupetinha dele, mano, que ele esqueceu no carro. Faz ideia do que é isso, mano? Eu também não, mas eu tô refletindo. E eu me sinto abençoado às vezes quando eu penso nessas coisas. Então, pra você, mamãe, papai aí, de primeira viagem, igual eu, que tá passando uma barra por várias paradas na sua cabeça, pense isso, né? Você vai viver talvez o extraordinário, não sei, é o que dizem, né? Ainda não vivi também, mas se sinta abençoado, sabe? Vamos encarar a vida com uma ótica mais positiva possível, né? Porque
a vida tá de passagem, sabe? E ontem eu fui no barbeiro com um amigo meu, e o barbeiro é amigo nosso, né? Ele já tem 60 anos de idade. E ele trocou uma ideia com a gente muito mil grau, assim, né? Ele tem 8 filhos, nenhum filho dele liga pra ele, mas também acho que pelo que ele falou, ele não foi um pai muito presente, tá? E eu fiz a seguinte pergunta pra ele, se ele trocaria, assim, né? Ele demonstrou muito arrependimento, né? Na palavra dele, enquanto ele tava contando a história dele pra gente. Uma das perguntas que a gente fez pra ele é o que ele faria diferente voltando no passado. E ele informou que ele não teria deixado a esposa dele, porque ter feito isso fez ele viver longe dos filhos dele, né? E ele daria de tudo pra voltar no tempo e ter feito diferente, né? Ele falou também que até os 50 anos de idade dele, foi como se a vida dele tivesse passado em branco. Ele falou que parece que quando ele completou 50 anos, ele acordou para a vida e parece que ele estava dormindo até os 50 anos. Porque ele começou a reconhecer todos os erros que ele fez na vida e começar a ver que não dava mais tempo de corrigir, né? E pegando essas falas ali dele, eu refleti bastante durante a noite, até hoje mesmo, e no momento que ele falou, né? Eu acho que até é uma lição para quem vai ser pai aí, né? Cara, acho que agora o momento é esse, né? Chegou a hora. Chegou. Agora é a hora de brigar pelo casamento. Brigar por viver perto da filha. Brigar pelo amor que você tem pela sua esposa. Cultivar coisas boas. Sentar e conversar e ser maduro, sabe? Falar que as coisas que vocês acham que tem que melhorar. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente tá casado há 3 anos, a gente casou muito cedo, né? Tipo, a gente começou a ficar 3, 4 meses, a gente já alugou um apartamento pra morar junto, que eu e ela tava meio que a fim de dar uma mudada na vida. E assim foi, né? Não foi o casamento casual, né? De igreja e festa e muitos anos de namoro, né? E a gente pagou um preço alto por isso. Porém, e ao longo desses 3 anos eu senti que a gente perdeu um pouco a gentileza, sabe? Um com o outro. Aquela delicadeza que se existe quando é novo, de relacionamento, sabe? Hoje em dia a gente talvez não tava medindo tanto as palavras que um falava pro outro. Talvez faltava carinho, sabe? Faltava um abraço, faltava um beijo, faltava sabe, estar mais perto. Talvez a gente estava vivendo meio tipo, se acabar, beleza, segue a vida, né? E agora com uma filha vindo por aí, um filho, não é mais assim, né? Eu acho que agora é a hora de, se for para brigar, esse é o momento, sabe? Se for para fazer diferente, esse é o momento. Ter um filho é sinal de ser maduro, é sinal de, na maioria das vezes pelo menos, mas é sinal de, é um marco pra mim eu tô encarando como isso, um marco na minha vida, sabe? De, por exemplo, agora você se tornou um homem de verdade, sabe? Por mais que você sempre teve a atitude de homem, você correria, etc, e nunca ficou acomodado em colo de pai e mãe, mas agora pra mim tá sendo um marco, sabe? Qual é? De tipo, porra, do mesmo jeito que pai e mãe às vezes é um aconchego, né? É uma segurança que a gente tem na vida, é um porto seguro. Eu sinto que agora eu vou ser esse porto seguro de alguém, né? E eu quero que eu e minha esposa seja o melhor possível porque eu tive bom porto seguro, né? Meu pai foi um grande herói pra mim, né? E é ainda, tá vivo, graças a Deus. Minha mãe também. Sempre me senti num aconchego e seguro perto deles. E eu quero que minha filha sinta isso. Sabe qual é? Eu quero que minha filha olhe pra mim e queira um homem como eu trato a mãe dela. Ou se for menina, eu quero que meu filho olhe pra mim e queira uma mulher igual minha mulher me trata, sabe? Então eu acho que essa é a grande lição de todo esse bate-papo aqui, rapaziada.
Você que acabou de descobrir, assim como eu acho que agora é esse momento de reflexão, de que eu quero que meu filho seja, sabe? Porque ele vai vir como se fosse... Eu tenho muito essa perspectiva, né? Pra mim, uma criança é como se fosse um celular novo e a gente escolhe o que vai baixar ali naquele celular, se vai ser coisas boas ou ruins, né? E eu só quero baixar coisa boa, sabe? Pra minha filha. Então, eu quero ser o melhor ser humano que eu fui na minha vida. Eu quero que minha esposa também seja o melhor ser humano que ela foi até hoje. Sabe qual é? Porque, assim, eu sei que é impossível, eu tô falando isso agora, antes de ter filho. Mas eu não queria que minha filha conhecesse a ira, sabe? Aquela irritabilidade, sabe? Aquele estresse. Não quero mostrar isso pra ela, pelo menos não tão cedo. Então tem muito sentimento assim, como ira, como, né, várias inveja, ou coisas assim, coisas ruins do mundo. Eu não quero que minha filha conheça, né? Eu até conversando com a minha esposa, eu até comentei com ela, eu falei, eu quero que minha filha, se um dia ela tiver 2 bisnaguinhas na hora do recreio e o amiguinho dela não tiver nenhum, que ela coma uma e dê a outra pro amiguinho, sabe? Eu quero que minha filha, ela cumprimente a pessoa que estiver limpando ali o chão da escola com o mesmo sorriso que uma diretora, que uma professora, sabe? Então eu tenho muitos princípios assim, muita parada que eu quero ensinar para minha filha, sabe? E talvez, eu não sei ainda, mas talvez esse seja o grande sentido da vida. Talvez o sentido da vida é você aprender primeiro e depois você repassar como se fosse um filtro aquilo que foi bom e que te serviu, para que de pouco em pouco a gente melhore o mundo, né? Então, se você vai ser pai, se você vai ser mãe, a única forma da gente melhorar o mundo é esse. É servindo de filtro de tudo que a gente aprendeu e ensinar só o que foi bom, né? Para que minha filha faça isso também, uma filha dela, e dessa forma cada vez a gente ter um mundo talvez um pouco melhor, né? Bom, são várias emoções. Eu vou mostrar ultrassom, etc. Vou gravar mais vídeo no meu dia a dia. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, né? O meu plano é quando ela nascer, pelo menos eu já ter aquecido um pouco o canal, pra mostrar o dia a dia, acordando de madrugada, cuidando da bebê, como conciliar meu trabalho, casamento como tá indo, um ambiente também de desabafo nosso, né? E se estiver passando por isso, quiser conversar também, deixa seu comentário. Sei que é importante nessa hora a gente ter uma rede de apoio, ter pessoas para conversar. E eu quero ser essa pessoa aí também para vocês. Beleza? Obrigado, rapaziada. Curte, se inscreve, essas paradinhas aí que ajuda o cara que tá fazendo o vídeo. Não sei muito bem ainda, mas é isso. Foi de coração, o papo foi dado aí. Um pouco da reflexão que eu pensei esses dias. Tamo junto. É nóis.